A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. Eu estava aqui pensando numa passagem da palavra de Deus que fala assim, que Paulo, ele estava navegando, indo para Roma e veio uma tempestade e ali começou a dar contra o navio e eles viram que remavam e tentavam e tudo que eles fizeram deu em nada, e aí o navio ia a pique. Paulo falou: fique tranquilo, ninguém vai morrer. E a palavra fala que o navio se partiu e todos se agarraram em pedaços do navio, e tonéis e barris e tal, e todos, ninguém morreu, todos chegaram então à praia, a uma ilha. E a Bíblia fala que eles ajuntando ali gravetos para fazer uma fogueira, para se aquecer do frio, né? Estavam molhados. Uma cobra, uma víbora, né? Picou o dedo de Paulo, ali quando eles estavam em volta daquela daquela fogueira e tal, e todos da ilha ficou olhando, falando: olha, esse homem vai morrer. E falaram assim: o que esse homem fez, gente? Era prisioneiro, estava no navio, o navio afundou, veio para a ilha, chegou aqui são, agora vai morrer, foi picado por uma cobra. E eles vendo que Paulo não morria, eles falam: olha, certamente esse cara, ele tem algo de Deus, né? E a Bíblia fala que ali Paulo orou por muitos daquela ilha e foram curados. É uma forma bem, mas muito resumida do texto, bem, de uma forma assim, bem genérica mesmo, para você entender uma coisa. Queridos, muitas vezes Deus tem uns propósitos na nossa vida e Ele utiliza os processos que a gente não entende, a gente fica meio sem saber, e muitas vezes a gente vai até dizer: puxa, será que Deus não é comigo? Deus não está vendo? Se eu estou fazendo o que Ele quer, por que essas coisas me advêm? Por que isso me acontece? E você começa a olhar para a vida de Paulo, né? Um perseguidor da igreja, alguém que achava que estava fazendo certo, e de repente Deus o toma de uma forma tão sobrenatural. Jesus, a Bíblia fala que ele fica cego, cai do cavalo, vai para a casa de Ananias, ali ele aprende, e ali ele começa a pregar. E a Bíblia fala que Paulo foi preso, açoitado, que foi jogado para fora do templo muitas vezes, várias situações. Foi injustiçado por uma mulher endemoniada que adivinhava, e Paulo, Silas apanha. Vocês conhecem toda a história. E eu fico pensando assim: meu Deus do céu, não era um homem escolhido por Deus? Por que passa por tudo isso? E aí o Senhor começou a me mostrar quantas cartas tem de Paulo, quantas passagens, quantas pessoas, quantas pregações, quanto que ainda a gente fala de Paulo até hoje. Estou falando agora para você. Quando você começa a olhar para a vida de Paulo, você entende que todo o processo, ele tem um propósito. Olha quantas vidas Paulo alcançou, quantas igrejas foram fundadas através de Paulo, quantas pessoas alcançadas. Nós temos sido alcançados através das cartas de Paulo, das pregações de Paulo. Queridos, muitas vezes a gente não entende o que nós estamos passando, a gente não entende que muitas vezes é para numa hora de tempestade você se levantar: olha, ninguém vai morrer. No meio do caos você ser uma voz de esperança, no meio do caos você ser uma voz que vai trazer tranquilidade. Muitas vezes, diante de pessoas, Deus vai usar situações, talvez não seja uma víbora picando a tua mão, mas Deus vai usar uma situação para ser testemunho de que Deus é com você, é na sua vida. Olha quantas coisas você já passou. Você já parou para pensar o que você já passou?
E você já parou para pensar que tem pessoas olhando para você, olhando para a sua vida e falando assim: olha, verdadeiramente aquela mulher, aquele homem, aquele jovem é alguém que Deus é com ele, porque olha, ele passou por tudo isso e está vivo, e está falando de Deus ainda, está testemunhando. Meu querido, muitas vezes o nosso maior momento de sofrimento, de luta, de dor, vai ser o nosso maior testemunho de que não importa o que nós passemos, o importante é que Deus é conosco. E isso é simplesmente um testemunho do poder de Deus e da capacidade que Deus tem de reverter aquilo que parece irreversível, de mostrar que verdadeiramente não há nada impossível para Deus. Essa situação que você vive não é impossível para Deus. Deus pode mudar qualquer e toda situação a hora que Ele quiser, meu querido. Aí você fala assim: eu já questionei Deus sobre isso. Muitas vezes as pessoas chegaram para mim e falaram: olha, Deus está colocando um povo na tua mão, Deus vai colocar uma igreja para você e tal, aquele negócio todo. E esses tempos eu estava no morro, lá em Limeira, no alto do morro, no monte, ali sozinho, no escuro, questionando Deus: Deus, cadê a igreja? O Senhor não falou que ia me dar uma igreja? E aí o Senhor falou para mim: Carlos, quantos filhos na fé você tem? Eu falei: eu já perdi a conta, eu me converti em 4/8/91, faz um tempinho já. E eu tenho vários filhos na fé. Tem várias pessoas que aceitaram Jesus através de uma pregação. Hoje são pastores, também têm os seus filhos na fé. Ele falou então para mim: olha quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos. Olha o tamanho da igreja, Carlos, que eu te dei. Olha o tamanho do povo que eu coloquei na tua mão. Carlos, igreja não é estrutura, igreja são pessoas. E eu pude entender, eu morri de vergonha, chorei muito, pedi perdão ao Senhor. O Senhor tem me dado algo e muitas vezes eu não tenho entendido, e eu tenho procurado. Com o passar dos tempos a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, inclusive na fé, e você vai entendendo que alguns momentos foi necessário, algumas perdas foi necessárias, alguns sofrimentos, algumas lutas foi necessárias para você entender que independente do processo, o propósito de Deus se cumpre. Meu querido, muitas vezes Deus faz uma promessa para nós e nós ficamos ali esperando. Não é para esperar, é para se posicionar. Promessa você não espera, você se posiciona para receber. Quem espera não alcança, meu irmão. Quem espera não alcança, mas quem se posiciona, Deus te olha e vê que você está no lugar certo, está preparado, está posicionado naquilo que Ele quer, na posição que Ele quer, no tempo que Ele quer para fazer aquilo que Ele tem para você fazer. É isso que nós precisamos entender. Não é ficar como aquela hiena do desenho antigo. Agora muita gente vai falar que eu sou antigo mesmo. Lip Hard, acho que os meninos novos não sabem disso. Tinha uma hiena e um leão, e essa hiena ela era extremamente pessimista, ela ficava ou dias, ou céu, ou azar, tal, né? Ela era muito pessimista. Então, às vezes nós somos assim, uma hiena reclamando de tudo e de todas as coisas, e não entendemos que esse tudo e todas essas coisas é o ensinamento, é o processo, é a escola, é o tempo, é o modo que Deus está operando, trabalhando na sua vida, trazendo conserto, te posicionando, te alinhando para a vontade dEle, para se cumprir o processo e a promessa dEle. Meu irmão, a promessa vem para quem se posiciona, assim como a semente, ela necessita de um solo preparado para germinar. A palavra no seu coração, ela precisa de ter um coração receptivo, preparado para germinar, independente que você tenha que romper com algumas coisas. A semente debaixo da terra é isso, ela está debaixo de pressão, na escuridão, ali solitária, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando, e quando você menos espera, de uma forma sobrenatural,
daquela terra, daquela escuridão, surge um embrião que se transforma num grande arbusto ou numa grande árvore e começa a produzir os frutos. Assim somos nós, irmão do Senhor. Somos sementes para algo maior que Deus quer construir, que Deus quer fazer, para que outras pessoas sejam alimentadas, que outras pessoas sejam alcançadas, que outras pessoas sejam transformadas, independente do processo que tenhamos que passar, daquilo que precisamos aprender. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa palavra sirva para você entender que independente do que você passa, independente do tempo, aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. E toda promessa tem o processo, passa pelo teste do tempo, mas no tempo exato ela se cumpre, vai se cumprir na sua vida, na sua história. Amém? Fica com essa palavra hoje, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação do teu chamado, daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, que você possa entender que as promessas de Deus não têm prazo de validade, ela tem um prazo de preparo, de processo, para que se cumpra e seja uma bênção na sua vida, na sua história. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, até o próximo vídeo, vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, gente, pelo amor de Deus, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém, manda essa palavra para alguém, tem gente precisando. E você pode ser um instrumento de Deus para que eu possa alcançar essa pessoa com uma palavra de transformação, de salvação, de mudança de vida, de renovo na história dessa pessoa. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Ativa o sininho. Você tem um outro vídeo, o próximo vídeo você tem que receber, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.